Bonjour, mes amis. Quer dizer, fala aí, bom dia, boa tarde, quase que boa noite, o francês usa tudo quanto é hora, meus amigos. Tudo bem, gente? Seguinte, eu tô aqui no Fórum Grimaldi, aqui em Mônaco, e amanhã, nesta quinta-feira, se você não está assistindo isso na quarta, então nesta quinta-feira, nós teremos aqui o sorteio da primeira fase, não é mais fase de grupos, a primeira fase da Liga dos Campeões, e eu vou fazer esse vídeo aqui para explicar para vocês e opinar um pouco também sobre essa primeira fase. Eu sei que tem muito conteúdo sobre isso, que vocês provavelmente já estão ficando familiarizados com como será essa fase de classificação da Liga dos Campeões, mas eu vou trazer algumas novidades e algumas informações que a gente teve, porque hoje a UEFA convidou um grupo de jornalistas para se reunir com quem faz o sorteio, com a empresa que produziu o software que será utilizado. Enfim, tem algumas informações interessantes. Eu vou olhar para baixo de vez em quando, simplesmente porque eu tenho uma cola aqui para não perder nada. Então vamos lá. A primeira informação é que agora são 36 e não 32 times, né? A gente aumentou 2 times para as confederações que tiveram o melhor desempenho nas competições europeias temporada passada, que foram Alemanha e Itália. Aí eles somam todos os times que jogaram, as vitórias que tiveram, cada vitória tinha um valor e tal. A terceira vaga vai para o terceiro colocado do quinto melhor país, o quinto país que tem o melhor coeficiente, então foi para a França. E ainda tem mais uma vaga para o caminho dos campeões, para os times que estão passando nesta quarta-feira, praticamente nesse momento que eu estou gravando, pelo playoff. Então aumentou 4 vagas na Liga dos Campeões. No sorteio, os times vão ser divididos em 4 potes, como já acontecia, né? Aqui tem uma diferença, que agora a divisão é por coeficiente. O campeão da Liga dos Campeões, independentemente do coeficiente dele, no caso é o Real Madrid, então tem um coeficiente já muito alto, no pote 1, e depois os times vão de maior a menor coeficiente até o 36º. Antes isso não acontecia, né? Antes, por exemplo, o campeão da Rússia, até a Rússia não poder mais disputar a Liga dos Campeões, entrava como cabeça de chave. O campeão da Europa League, a mesma coisa. E para o pote 2, por exemplo, ia times que foram vice-campeões, que tinham coeficiente alto e tal, mas para o pote 1 ia muito os campeões. Dessa vez não, é tudo por coeficiente. Então, se você fez um bom campeonato na temporada passada, se você ganhou, como o Bayer Leverkusen, por exemplo, ganhou na Alemanha, não está no pote 1, porque o Bayern de Munique construiu na Europa uma classificação já muito grande nos últimos anos de coeficiente para estar ele no pote 1 e o Bayer Leverkusen não. Então, para vocês entenderem, são 9 times por pote, antes eram 8, agora são 9, e tudo dividido por coeficiente. Aqui começam as grandes mudanças, porque como que vai ser feito o sorteio, né? Assim, como que vai ser a fórmula de disputa, perdão. Os times vão jogar agora 8 vezes. 2 vezes contra adversários de cada pote. Então, todos os times vão jogar contra times do pote 1. 2 vezes. Contra 2 times do pote 1. Todos os times vão jogar contra 2 times do pote 2. Todos os times vão jogar contra 2 times do pote 3 e contra 2 times do pote 4. Isso vai garantir melhores jogos. Porque no pote 1 a gente tem o Real Madrid, a gente tem o Bayern de Munique, a gente tem o Barcelona, a gente tem o Manchester City, a gente tem o PSG, a gente tem a Inter. Então a gente tem uma probabilidade grande de ter na primeira fase um Real Madrid-PSG, um Real Madrid-Manchester City, um Barcelona-Bayern de Munique e por aí vai. Os 8 melhores times vão se enfrentar 2 vezes. Cada um vai enfrentar 2 dos 8 melhores times da competição. Não são jogos de ida e volta, os times vão jogar contra 8 adversários diferentes, 4 vezes em casa e 4 vezes fora de casa. Como que vai funcionar o sorteio? Vão ter lá todas as bolinhas e as tigelas como antes. Uma pessoa vai tirar manualmente uma bolinha, aí vai sair lá o Paris Saint-Germain, por exemplo. E aí um computador vai calcular, baseado nos bloqueios, não pode jogar contra times do mesmo país e pode jogar no máximo contra 2 times de um país. Então, por exemplo, tem 5 alemães, só pode jogar contra 2 alemães. Tem 5 italianos, só pode jogar contra 2 italianos. Então, um computador vai determinar os 8 adversários do PSG. Aí depois sai uma outra bolinha do pote 1 e o computador vai determinar os 8 adversários daquele time. E assim a gente vai tirando até a última bolinha que vai sair até a 36ª bolinha. Vão ser todos do pote 1, todos do pote 2, do pote 3, do pote 4, para a gente definir tudo. Vão sair os adversários e se o jogo é em casa ou fora, mas não vai sair na quinta-feira a ordem dos adversários. Então se sair assim, Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern de Munique, Inter, não, aí Inter já é pote 1,
Mas se sair, por exemplo, Barcelona e Bayern de Munique, não quer dizer que na primeira rodada vai jogar contra o Barcelona e na segunda contra o Bayern de Munique. Isso a UEFA vai definir depois, porque tem muitos jogos na mesma cidade que não podem ser, e tem os jogos da Europa League, da Conference League, então bloqueio de estádio, de cidade, de torcida adversária se locomovendo de um lado para o outro. Então no sábado a gente vai ter a tabela e a ordem dos jogos. O que a UEFA informou para a gente nessa reunião hoje é que para a gente ter mais justiça, né, esportiva, todos os times nas duas primeiras rodadas, um jogo em casa, um jogo fora, e nas duas últimas rodadas, um jogo em casa, um jogo fora. E a partir daí você pode ser que você joga 2 vezes seguidas em casa, 2 vezes seguidas fora, mas não nas primeiras e nas últimas. Primeiro uma em casa, uma fora, e na última uma em casa, uma fora também, ou uma fora, uma em casa, enfim, vocês entenderam, né? Então assim vai ser o sorteio. Os 8 primeiros já se classificam direto para as oitavas de final. Do 9º ao 24º vão jogar um play-off depois. Do 9º ao 16º vai ser cabeça de chave. Aí vai sortear contra o 17º ao 24º. Aqui já não tem mais bloqueio de país, tá? Porque a gente pode ter, por exemplo, 5 alemães nesse play-off. Então, algum alemão fatalmente teria que se enfrentar. Então, no play-off já não tem mais o bloqueio de países como a gente vai ter na primeira fase. E depois a gente vai ter um sorteio já depois da primeira fase concluída para determinar como que vai ser os playoffs, os confrontos e as datas. De dias de disputa a gente tem 2 novidades. Primeira, a primeira rodada vai ser disputada em 3 dias, terça, quarta e quinta, 17, 18 e 19 de setembro. Vai ser a única vez que quinta-feira vai ter um jogo de Liga dos Campeões nessa temporada. E a última rodada, as 2 últimas rodadas vão ser disputadas em janeiro, né? Antes a fase de grupos acabava em dezembro, dessa vez precisa de 2 datas a mais. E no final de janeiro a gente vai ter as 2 últimas rodadas da primeira fase da Liga dos Campeões. A última rodada vai ser disputada toda no mesmo dia, na mesma hora. Vão ser 18 jogos no mesmo dia, na mesma hora. Por quê? Porque tem muita gente com muita coisa em jogo. Então, você depende do resultado do outro, do número de gols, do número de vitórias, esse tipo de coisa. Então, também, para a lisura da coisa e para a justiça esportivamente falando, todos os jogos vão ser disputados, se eu não me engano, é dia 29 de janeiro, no mesmo dia e no mesmo horário. A partir daqui termina a primeira fase com esses bloqueios que eu já falei, né? A UEFA está projetando que para você ser o 24º, ou seja, para você se classificar, 7 pontos serão necessários. Talvez com 6D, a UEFA está projetando 7. Então, o último colocado para o play-off vai precisar de quê? 2 vitórias e um empate nesses 8 jogos. O que mais? Pode jogar no máximo contra 2 times de um país, já falei. Não pode jogar contra o time do mesmo país. É o computador que vai determinar os adversários depois de um sorteio manual. Para quem gosta de teoria da conspiração, o computador faz o sorteio, outros 2 sistemas analisam esse sorteio feito pelo computador e eles ainda contrataram uma auditoria externa para garantir que o computador está fazendo da forma correta. A UEFA disse que foram feitos desde setembro do ano passado, quando começaram a desenvolver isso, milhares de testes e nunca deu errado. De o computador sortear 3 times de um país, do computador sortear que o Real Madrid pode jogar contra o Barcelona na primeira fase. Nos milhares de testes que a UEFA fez, segundo ela, sempre deu certo e nunca teve um bloqueio ali que deveria estar bloqueado e que foi desbloqueado por um erro do computador. Então a gente não espera que isso aconteça. Uma coisa que eu acho positiva, antigamente, para você chegar nas quartas de final da Champions, você fazia 10 jogos. 6 da primeira fase, 2 das oitavas e 2 das quartas de final. Você fazia 10 jogos, 5 em casa, 5 fora. Agora, se você chega no playoff, ou seja, se você fizer esses 7 pontos, você vai fazer 10 jogos já. Então os times vão jogar mais, ainda que eles não vão tão bem. Se você simplesmente fizer uma Champions mais ou menos para um time grande, não é outra coisa que você seja o Bodo Glimt, o Young Boys, e que você chegue no playoff e está de ótimo tamanho fazer 5 jogos. Mas, por exemplo, Barcelona, que chegou a cair em oitavas de final algumas vezes, primeira fase, agora é muito provável que ele faça pelo menos 10 jogos e 5 em casa. Isso garante cota de televisão mais alta, bilheteria mais alta, porque você tem pelo menos 5. Se chegar às oitavas de final, passando pelo playoff 6, se classificar direto para as oitavas de final, também 5 jogos em casa, 5 jogos fora. Então, o que eu acho muito positivo dessa mudança que a UEFA está fazendo? A gente vai ter mais bons jogos.
né? Na primeira fase a gente já pode ter Barcelona, Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique, PSG, Inter e por aí vai. Os times do pote 1 e do pote 2 já estão devidamente definidos e não mudam mais, dependendo dos jogos que a gente ainda tem de playoffs dessa quarta-feira. Então a gente vai ter mais bons jogos na primeira fase. Nas últimas rodadas, os times ainda vão estar brigando para ficar entre os 8, ou para ficar entre os 16 e ter vantagem no playoff, ou simplesmente para entrar no playoff. Então, os jogos eu acho que vão ter mais validade também. Além de sempre vai ter um bom jogo para a gente ver, sempre vai ter um bom jogo para a gente transmitir, de camisas pesadas, de adversários que são concorrentes ao título. A famosa final antecipada, as finais antecipadas, vão acontecer algumas vezes já na primeira fase. Antes, na primeira fase, isso acontecia menos, né? Porque os bons times normalmente eram cabeça de chave, só podiam se enfrentar depois. Mata-mata é mata-mata. Então a gente tem um mata-mata mais. Tem as oitavas, quartas e semi, mas tem antes um playoff ainda. Então tem mais uma chance de reviravolta, de grandes histórias, de grandes jogos, de grandes heróis e de grandes vilões. Então também acho que ganha. Fora que dá uma chance a mais para os times que não foram tão bem assim nos primeiros meses do ano. Está mais fácil se classificar para os playoffs do que antes era se classificar para as oitavas. Então você tem uma chance a mais de depois passar por um mata-mata e chegar às oitavas de final como anteriormente. Então eu acho que é muito positivo essa nova fórmula da Liga dos Campeões. Mais jogos, mais bons jogos, mais times grandes se enfrentando, mais mata-mata e mais chance de recuperação. Acho que ficou bom para todo mundo. E até para os pequenos é mais chance de sonhar também, né? Porque antes era mais ou menos normal de se esperar que times do pote 1 e pote 2 se classificassem, porque eram os mais fortes, e os times do pote 3 brigavam com os times do pote 4 por uma vaga na Europa League, né? Dessa vez, muitos times do pote 3 devem se classificar para até do pote 4, né? Por exemplo, o Stuttgart é pote 4, o Bolonha é pote 4, o Girona é pote 4, foram times que foram muito bem no ano passado, vamos ver se eles repetem esse ano, enfim. Mas mais times médios e pequenos da Europa podem ir para um playoff. E cara, no mata-mata, qualquer coisa pode acontecer. Eu acho que no mata-mata os melhores times, os melhores jogadores têm mais chances, mas uma margem de erro bem menor, né? O Dortmund foi quinto lugar na Alemanha e foi finalista da Liga dos Campeões. O Tottenham, que ficou mal na Inglaterra, teve um ano que foi vice-campeão da Liga dos Campeões. E por aí vai. E tem muitos e muitos exemplos desse. Times que às vezes não conseguem ir tão bem na temporada regular, mas que vão bem no mata-mata de Champions. Isso pode acontecer já a partir dos playoffs, com muitos times surpreendendo, ganhando casca ali, competitividade e conseguindo ir longe. Enfim, vamos acompanhar amanhã o sorteio, tela da TNT e dos nossos demais canais. Vocês vão acompanhar durante todo o dia a nossa programação, live do André Henning, de placa, eu vou estar por aqui. Depois do sorteio tem Melhor Futebol do Mundo, tem as entrevistas que a gente vai fazer com os representantes que os clubes mandam. Enfim, vai ser um grande dia nessa quinta-feira, eu convido todos vocês a acompanharem com a gente, vai ser uma grande Champions. Se você não entendeu tudo, você vai entendendo ao decorrer do tempo, fica tranquilo. E se você confia em mim, olha bem pra mim, você confia em mim, vai ser melhor, tá? Vai ser mais legal. Então pode confiar que vai ser bom pra todo mundo. Valeu, gente, até o próximo vídeo e boa Champions pra todo mundo.